Durante anos, uma frase virou praticamente um mantra dentro do Bitcoin. Not your keys, not your coins. Em outras palavras, se você não controla as suas chaves privadas, o Bitcoin não é realmente seu. Mas depois do que aconteceu com a Cold Card nesses últimos dias, será que essa discussão continua sendo tão simples assim? Porque mais de 1000 Bitcoins foram completamente roubados. E isso trouxe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer. Será que a autocustódia é realmente para todo mundo? Para quem não sabe, a Cold Card é uma hard wallet de cripto. Essa era uma carteira muito utilizada pela comunidade do Bitcoin e muitos acreditavam ser uma das mais seguras do mercado. O problema foi quando, durante a semana passada, com o auxílio de inteligência artificial e também de máquinas parrudas, um hacker encontrou uma vulnerabilidade na geração das chaves de acesso das carteiras da marca Cold Card. Por padrão, as chaves de acesso são geradas por um código externo composto de pelo menos 128 números binários, isto é, compostos ali de 0 e 1. Pense nos números binários como um lançamento de uma moeda. Esse lançamento pode dar cara, que seria representado pelo número 0, ou pode dar coroa, que seria representado pelo número 1. Em outras palavras, em um cenário ideal, as carteiras deveriam simular o lançamento de uma moeda 128 vezes, gerar 128 números, que criariam uma chave exclusiva de acesso de uma carteira específica. Devido à quantidade de lançamento dessas moedas, estamos falando aqui de 128 vezes, a probabilidade de alguém descobrir essa mesma carteira acaba sendo muito baixa. O problema foi que, por um bug no sistema, a Cold Card não estava gerando códigos com 128 números binários, mas sim com apenas 40. E isso reduzia significativamente a probabilidade dessas chaves de acesso serem descobertas. Em outras palavras, ela estava lançando a moeda apenas 40 vezes, facilitando que o mesmo evento fosse repetido por outras pessoas. Para quem tem acesso a IA, uma máquina, um computador parrudo, isso ficou facilitado. E isso acabou colocando várias carteiras e bitcoins em risco, levando a um roubo de mais de 60 milhões de dólares, mais de 1000 bitcoins. O objetivo aqui não é demonizar a Cold Card. Pode ser que com o avanço da tecnologia, das inteligências artificiais, o mesmo aconteça com outras marcas no futuro, inclusive marcas famosas. O ponto aqui desse vídeo é outro. Quando nós fazemos autocustódia, dizemos que não confiamos em bancos, não confiamos em corretoras, não confiamos em governos, mas esquecemos que ainda estamos confiando em algo. Estamos confiando em quem desenvolveu aquela hardware wallet. Estamos confiando naquele firmware, na geração das chaves, no processo de fabricação, no software, dentre várias outras coisas. Ou seja, a confiança não desapareceu, ela apenas mudou o seu foco. Talvez alguns possam até falar, mas você pode gerar a sua própria chave de acesso sem depender dessas hard wallets, garantindo a segurança total dela. E, de fato, isso é até verdade. Mas será que esse processo é factível para qualquer usuário? A autocustódia, sem a menor dúvida, é importante. Mas o mais importante é, ela faz sentido para você e para sua realidade? Não adianta nada ter o melhor cofre do mundo se você não consegue abri-lo. Vamos trabalhar com alguns cenários reais. Será que um senhor de 70 anos que não domina a tecnologia, que mal consegue usar um computador, conseguiria tranquilamente usar uma seed phrase de 24 palavras? Ou mais ainda, será que ele conseguiria utilizar uma ou mais passphrases? Será que seria o ideal que uma pessoa famosa, com influência, seja um empresário, um influencer, um youtuber, tenha dezenas de milhões de dólares em autocustódia? Ou isso aumentaria o seu risco físico? Para um usuário comum, com conhecimento tecnológico, a autocustódia pode sim fazer sentido, mas veja que dependerá de caso a caso, de realidade a realidade. Nunca existirá uma solução perfeita, sempre haverá riscos envolvidos. E tudo na vida será um trade-off, uma troca de riscos que talvez você não esteja disposto a correr por outros riscos que você está disposto a correr e ficaria em paz.
faz. Então, se você escolhe uma corretora para operar, você tem um acesso facilitado aos seus ativos, você pode utilizá-los em 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas em contrapartida você tem o risco da contraparte, você tem o risco da corretora. Se você utiliza uma autocustódia, você tem a vantagem da soberania, da sua pseudo-privacidade, da sua independência, da sua utilização 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas em contrapartida você precisa ter uma responsabilidade muito maior. Você precisa ter um maior grau de conhecimento, pois há um maior risco operacional. Você tem o risco do hardware, do software, em caso de uso de carteiras de terceiros, como a Cold Card, uma Ledger, uma Trezor. E você tem um processo sucessório que acaba sendo muito mais complexo. A transmissão de bens, isso te exigiria transmitir o conhecimento para amigos, familiares e assim por diante. No caso da utilização de um ETF, você tem uma maior simplicidade, você tem uma facilidade na utilização, uma facilidade de sucessão, uma facilidade no pagamento de impostos de uma forma geral, mas em contrapartida você não possui as chaves de acesso daquele ativo, você não consegue também operar de maneira 24 horas por dia, 7 dias por semana, então você fica mais restrito em relação às operações. Então veja que em todos os tipos de custódia teremos os seus benefícios e os seus malefícios. Caberá a você definir o que melhor se encaixa à sua realidade. Se você tem praticidade com tecnologia, estaria tudo bem utilizar a autocustódia. E se for o seu caso, seria positivo diversificar a sua custódia entre diferentes soluções, seja uma Ledger, uma Trezor ou mesmo uma carteira criada por você mesmo de maneira offline, em um celular à parte, por exemplo. Se por outro lado você não tem praticidade com tecnologia, talvez seria melhor focar em corretoras e ETFs. Mas da mesma forma, seria positivo diversificar a sua operação entre diferentes soluções. Apesar de pouca gente falar sobre esse assunto, diversificar a custódia também é muito importante. O seu objetivo não deveria parecer ser o maior maximalista do Bitcoin, mas sim proteger o seu patrimônio. E para que isso seja feito, a sua custódia deve fazer sentido para você e para a sua realidade. Jamais existirá uma estratégia única e perfeita que se aplicará a toda e qualquer pessoa. Existirá uma estratégia adequada para a sua realidade específica. E agora eu quero saber de você. Você faz autocustódia ou utiliza corretoras e ETFs? Me diga nos comentários o que faz mais sentido para você e se inscreva no canal para outros conteúdos como esse.